Olá, pessoal. Terceiro e último bloco aqui do nosso TV Connect Esportes, programa 69. De novo aqui com o Charles e com o Thiago Saraiva, vocês já conhecem eles. Então vamos dizer o seguinte: vou dar um recado para vocês, ó. Curta o nosso canal no YouTube, se inscreva, compartilhe, ative o sininho, faça o que vocês quiserem, né? E também se inscrevam no Spotify, né? Colocam lá, ativa o sininho, pronto, tá lá. TV Connect, podcast inteligente do Spotify, é fácil de você achar. É o seguinte, nesse bloco, que é o último bloco, vamos falar do Brasileirão. Amigo, é o seguinte, a arbitragem, não vamos falar do Brasileirão, vamos falar da arbitragem. Falar de Eu acho, jogo, não tem Giovanni, como, tem que eu, falar do eu árbitro. acho que nós temos que fazer a pontuação da arbitragem pelos erros, né, e a quantidade de transtornos que foram Nossa, causados aí, né? Mas, assim, temos que falar dos resultados aí também do Brasileirão, né? Que apesar de se fosse para falar, a gente ia falar das polêmicas geradas pela arbitragem em todos os jogos aí praticamente, mas vamos falar depois vamos falar do que interessa, né? Que é os eu vou resultados. falar do árbitro que garfou o São Paulo na Arena Corinthians. Vou falar do árbitro. Tá aí, vamos lá. Eu só esqueci o nome dele. 1-1, clássico majestoso, Corinthians e São Paulo. Eu tava pronto aqui para comemorar, que o São Paulo ia ganhar esse jogo. Eu tava pronto para comemorar aqui, falar, encheu as paciências do Saraiva, mas o cara me inventa um pênalti aos 50 do primeiro tempo. É, Depois, depois assim, com todo respeito ao Corinthians, mas o gol do o gol do Calero lá não tava invalidado, não. No meu entendimento, não. Mas assim, o que é interessante é o seguinte: que o São Paulo jogou melhor que o Corinthians, de novo, e no final do jogo, na coletiva, o Luxemburgo veio e disse: temos que agradecer o empate, né, Saraiva? o Corinthians já não tem jogado bem há um bom tempo, né, Giovanni? O Corinthians sente muita falta do Renato Augusto, né? O Renato Augusto faz um peso grande nesse time. O Corinthians não está bem na temporada, precisa renovar urgentemente seu elenco. A gente falou que a chegada do Luxemburgo pode contribuir para um projeto a longo prazo, mas não é a salvação do Corinthians, principalmente em relação a técnico, né? Mas em relação a esse jogo, eu tinha postado aí que o Corinthians surpreenderia nessa partida, apesar do mau momento, porque é clássico. E o nosso amigo Charles cravou no empate e acabou levando, né? Falou que o Ah, jogo seria empatado. Mais uma vez, a garra aí do Roger Guedes acabou aí convertendo o pênalti. Mais uma vez, ele marcando a favor do Corinthians. É um jogador que caiu bem, mais uma vez eu falo, né, com a camiseta do Corinthians. Mas o São Paulo jogou melhor essa partida, né? O Corinthians, apesar do resultado do empate, para o Corinthians foi ruim, né? Corinthians empatar dentro de casa, a gente tem que considerar isso ruim, apesar do outro lado ter o é. São Paulo. Mas em relação a pontos corridos, toda vez que você empata em casa, a gente tem que considerar o resultado como uma derrota para o time mandante, né? Mais o Corinthians, diante do futebol que foi apresentado no jogo pelo São Paulo e por aquilo que o Corinthians apresenta até então no Campeonato Brasileiro, agradecer o empate. É o São Paulo que jamais venceu na Arena, na Neoquímica Arena, Continue jamais assim. ganhou e vai continuar esse ano caso não encontre o Corinthians numa Copa do Brasil ou na Sul-Americana, se o Corinthians for, entre aspas, rebaixado na Libertadores, né? Tem isso. Mas, enfim, mais um ano aí sem ganhar. Aliás, ia ser um negócio interessante, porque o São Paulo ficou um tempão sem ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, e quando ganhou, era o Luxemburgo o treinador do Palmeiras. Sim. E agora ia ganhar do Corinthians com o Luxemburgo treinando o Corinthians. Veja você. Mas o nosso amigo árbitro. Ai, meu Deus. Pois é, vamos evitar processo, né? Vamos evitar processo. Tá certo. Então, assim, Deixa o jurídico quieto. deixa o jurídico quieto. Foi 1-1, mas a arbitragem foi uma vergonha. Uma vergonha. Mas a arbitragem foi uma vergonha no geral.
em geral. Daqui a pouco vamos falar aqui. Bom, o Corinthians empatou 1-1 com o São Paulo, está com 5 pontos no campeonato e o São Paulo está com 9. Ainda está muito no começo, está no meio da tabela ali, mas que o São Paulo jogou melhor que o Corinthians e que tem já um corpo de time do Dorival, isso tem, né, Charles? Sim, sim. O Dorival, ele tá fazendo, assim, aquela coisa de técnico copeiro, né? Ele chegou no São Paulo, primeiro ele arrumou a defesa do São Paulo e ele tá conseguindo, ele tá conseguindo sair bem nesse Campeonato Uhum. Brasileiro, hein? E é isso aí mostra, mais uma vez, que o Dorival é um bom treinador, É. que ele não merecia aquele tratamento que ele teve no final do ano passado no Flamengo. E ambos os clubes agora têm Copa do Brasil e tem viagem, né? Corinthians lá com o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte, e o São Paulo com o Sport lá no Recife. Copa do Brasil, que é assunto para o próximo programa. Vamos passar aqui. O meu caro Saraiva, é o seguinte: o líder do campeonato caiu na maldição da sexta rodada, né? Porque Quem diria, né? todo Quem mundo que diria ganha que o os cinco todo primeiros jogos poderoso perde o sexto. Goiás venceria o Botafogo, né, Giovanni? É, O Goiás que vinha aí já meio que venceu de oscilando, virada. ganha um jogo, perde outro, ganha outro, perde outro, vinha oscilando, pegou quem não tinha oscilado ainda, né? Pegou o Botafogo, é, e de virada, né? Acabou virando, né? O gol do Uhum. Tiquinho no começo do jogo. Os botafoguenses já estavam aí se preparando para comemorar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro e o Goiás acabou virando, né, o placar e saindo com essa boa vitória, né? Pelo momento que o Botafogo vence, pelo momento que o Botafogo vinha e pelo que o Goiás estava passando, essa vitória muito importante para a equipe de Goiânia. Eu falei da maldição da sexta rodada porque todo mundo que ganha os 5 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro perde o sexto e normalmente perde o título. Então, Botafogo está nesse caminho. Na verdade, eu acho que o Botafogo não briga pelo título, né? Ele tá ali pela circunstância, mas pelo título Pode ele não briga, chegar, não. né, o Giovanni? Eu acredito que pode aí ter até um bom time, né? Pode vir aí brigar, talvez por uma Libertadores, uma Sul-Americana, mas acho que título nós temos restrito aí mais em duas equipes, né? A gente já falou aqui que o Palmeiras e o Fluminense são favoritos para o título do Campeonato Brasileiro, e eu continuo É. com a minha opinião, viu? E o Fluminense, que é o próximo adversário do Botafogo, né? Então, ou seja, o Botafogo já pode perder o primeiro lugar na próxima rodada, né? Que é o confronto direto. Por falar, você falou no Palmeiras, o Palmeiras é outro que Uhum. deixou escapar a liderança. Meu caro Charles, é o seguinte: 1-1 contra o Bragantino. O Bragantino finalmente resolveu apertar contra o Palmeiras, né? Ah, mas geralmente os jogos do Palmeiras contra o Bragantino são jogos bem acirrados. Ah, vá, Sim, vá. o Palmeiras raramente goleia o Bragantino, como você. E Mas, meu time raramente ganha. o... mas é a questão assim que nesse jogo o Palmeiras não conseguiu reverter o domínio que ele teve no começo em gol. Teve duas bolas na trave, teve um lance polêmico com a arbitragem, né? Só para variar É. um pouco, mas é isso, assim, né? E, e aquilo lá de, como diria, né? Lei do ex, hein? O Palmeiras usou a lei do ex Sim, contra o sim. Bragantino. Resultado horrível para o Palmeiras, né, Giovanni? Porque quando a gente olha aí o número que está aparecendo na tela aí, Ó, 22 chutes contra 8. 22 chutes contra 8, 59% de posse de bola contra 41%, mas o que vale é a bola na rede, né? Palmeiras sim. perdeu. Bola na E rede. derrota para o Palmeiras, depois jogou em casa, né, Giovanni? É ruim esse resultado. E falando nisso, o Palmeiras nos próximos 5 rodadas, o Campeonato Brasileiro, vai ter 4 jogos fora de casa. Que É, delícia! vai ter o Santos e o Atlético Mineiro nas duas próximas rodadas, fora de casa. Bom demais. Fora os confrontos com Fortaleza. Sim, sim.
Só lembrando o seguinte, Fortaleza, Palmeiras e Fortaleza, depois dessa rodada, são os dois únicos invictos do Campeonato Brasileiro e vão se encontrar na Copa do Brasil, hein? A partir de, acho que sim. quarta-feira e dia É 31, né? quarta-feira. Uhum. Tá certo. E o Bragantino só pensa no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Vamos passar para frente. O terceiro É. colocado da competição, meu caro Saraiva, derrotou o Cuiabá por 2-0. O destaque dessa partida aí é o Cuiabá não vem fazendo um bom campeonato brasileiro, né, Giovanni? É um sério candidato ao rebaixamento, mas o Fluminense é Sem bom ver no técnico. Fluminense. O Fluminense vem aí encostando mais uma vez. A gente colocou Palmeiras e Fluminense como os dois favoritos ao título. É a surpresa aí do Botafogo tá figurando entre eles, mas o Paulo Sim. Henrique Ganso, né, volta a demonstrar um bom futebol aí no Fluminense, realmente vencendo aquilo que a gente sempre esperou do Ganso, né, vencendo o maestro aí desse Fluminense, levou o Fluminense, né, além de marcar esse gol, né, na partida, fez Fez o uma segundo grande gol. partida, né, tem que se destacar aí o Ganso nessa partida. O Fluminense agora se preocupa com dois clássicos que tem, né? Um pela Copa do Brasil contra o Flamengo e sábado contra o Botafogo, Campeonato Brasileiro. Então, não vai poder poupar time, hein? Não vai poder poupar o time em nenhum desses jogos aí. Mas o Fluminense contra o Cuiabá, cara, fez 2-0 e pisou no freio. Sim, Simples sim. assim. O adversário não oferecia perigos, né? Não. Ainda mais um adversário sem técnico. Então, assim, não dá, né? Vamos lá. O quarto colocado do Campeonato Brasileiro é o Cruzeiro. Cruzeiro. O Cruzeiro fez a maior vitória da rodada. No Clássico Mineiro contra o América, 4-0. Charles, é o seguinte: o que está acontecendo com o América? Claro, ele Essa jogou mal esse aí. jogo, né? Mas, Aham. cara, já era para ter ganhado pelo menos um jogo. Sim, sim. E, como diz, isso é perigoso pro América Mineiro aí. Porque, como chega, tem essa, como geralmente assim acontece muitas vezes, quando o time não consegue ganhar jogos, muitas vezes acaba muito nisso, né, da América ter jogos que joga bem, mas perder mesmo assim. É. E, e não dá para contar que vai acontecer como aconteceu com Fortaleza no ano passado. Que aquilo lá E- a gente sempre tem que colocar como uma exceção na regra. Enquanto isso, o Assim, Cruzeiro foi eliminado antes no Campeonato Mineiro, né? Trocou o treinador e aproveitou bem o tempo. Aproveitou bem o tempo e sim, ajeitou o time. O time do Cruzeiro está bem encaixado. Quarta-feira contra o Fluminense, quarta-feira passada contra o Fluminense, jogou melhor que o Fluminense em vários momentos. Só que o Cruzeiro não tem o Cano e tem nem o Paulo Henrique Ganso, né? Tem essa sim. diferença. Mas É. jogou melhor que o Fluminense, perdeu a penalidade e agora joga melhor que o América também. Aliás, tem jogado melhor que a maioria dos seus adversários. Uhum. Não, que o Cruzeiro na primeira rodada ele perdeu para o Corinthians, mas Jogando ele melhor. jogou bem aquele jogo aí. Jogou muito bem. E até agora eu diria que o Cruzeiro é a maior surpresa. Até mais surpresa do que o Botafogo mesmo. Assim, né? Pela questão de expectativa que a gente tinha É que o Cruzeiro sobre os só não times. está na liderança porque perdeu o Corinthians. Hum, Só isso. Senão estava na liderança. Cruzeiro jogando bem, muito bem, por sinal. E o América não pode tomar dois gols na reta final do jogo, né? Não pode tomar. nossa, isso aí. Lembrando que o Cruzeiro tem Copa do Brasil contra Grêmio no fim de semana. Por falar no Favorito, Grêmio, hein? o Cruzeiro é favorito, porque o Grêmio, É. meu Jesus, mesmo com o Soares 0-0, Saraiva, é o seguinte: Renato Gaúcho reclamou da arbitragem. Eu acho que É. tinha que Ô, reclamar do time. fora as reclamações da arbitragem, que a gente não vai entrar nesse mérito aí, né? Mas o que eu vou falar é o seguinte: eu falei muitos jogos aí que o time jogou em casa e empatou, foi ruim. No caso do Grêmio, o empate contra o Fortaleza foi ótimo, viu? Porque a gente esperava a vitória do Fortaleza.
Sim. E o Grêmio conseguir empatar com o Fortaleza mesmo em casa, pelo que tem demonstrado esse elenco do Grêmio, tá de bom tamanho, viu? Pois é, para empatar 0-0 com o Fortaleza, do que adianta poupar o Soares contra o Palmeiras? Não adianta nada. Eu acho que o problema lá é treinador, viu? Tenho certeza. Eu acho que o Renato Gaúcho tem dado declarações aí nos últimos jogos, e para E mim não quando tem você tem caído esse bem, racha entre comissão técnica e elenco, aí é difícil de gerir qualquer coisa. porque para mim provavelmente não caiu bem na equipe do Grêmio, não, e eles estão fazendo força para o treinador cair. Eu tenho certeza disso. Que Porque isso. assim, o time tem uma defesa já mais de idade. Tudo bem, mas o problema com o goleiro titular, com o Adriel, que explodiu o racha com o Renato Gaúcho, eu acho que tá dando um problemaço aí pro Grêmio aí. Mas enfim, 0-0 em casa, e o Grêmio tendo só Brasileiro e Copa do Brasil, cara, era pra estar jogando mais, muito mais. E o Fortaleza daquele jeito dele, né? Busca o empate fora, ganha em casa e tá invicto. Só ele e o Palmeiras invicto. Daqui a pouco o Fortaleza tá batendo lá em cima, hein? Deve Batendo lá em chegar lá em cima. cima, né? Provavelmente. Outro que tá surpreendendo aqui é o Santos, né, Charles? Mas o Vasco Sim. reclama 2 pênaltis não marcados pelo árbitro. Ah, sim. Ó, mas é que lá, né? Questão de arbitragem, essa rodada em especial foi, foi, nossa, é coisa de metade dos jogos ter problema, mas é, isso aí o Santos foi no, continua na boa fase dele, né, nos últimos jogos e foi aquilo, né? Foi jogar no contra-ataque lá fora de casa, lá em São Januário, conseguiu Sim. marcar o golzinho. O golzinho dele conseguiu, o goleiro João Paulo pegou muito. E é isso, conseguiu trazer os 3 pontos para casa. Outra coisa interessante é o seguinte, nesse jogo aí, o Santos jogou melhor, no meu entendimento, em termos de equipe, Sim, não em sim. termos de volupa de jogo. Volupa de jogo foi o Ele, Vasco. Mas o o, Santos, cara, o o Santos, San, o Odair encontrou uma maneira de jogar com esse Santos, que é a velha maneira uhum, de trazer os meninos da Vila. uhum, Inclusive o nosso sim. David Washington aí tem 17 anos. É O o cara que salva subiu o agora. Santos toda vez é a molecada, né, João? É a molecada. E o Santos tem Sim. encontrado de novo essa fórmula. É o viés, é o sangue do Santos. Não tem como. Não tem como você jogar na retranca no time do Santos, porque o time do Santos historicamente não joga na retranca. Então, assim, Uhum, o Santos tem conseguido se livrar dos problemas dele. Demorou um pouco, né? Mas tá conseguindo aí jogar bem. E o Vasco, cara, o Barbieri chegar na coletiva e falar que o Santos não estava acostumado a brigar por rebaixamento e o Vasco tá? nossa. Peraí. É, Com esse time do Vasco agora, tem que brigar mais em cima. O uhum, Barbieri mostra que não tá pronto para encarar um time grande de novo, né? Porque já tinha encarado o e, Flamengo, agora o Vasco. Cara, é questão de tempo para cair. e isso aí mostra que foi realmente um erro o Vasco trazer ele. Assim, né, em questão de projeto e tal, pensando como uma recente SAF, né, para um projeto a médio e longo prazo, Não, é, acabou, acabou que o Barbieri está se mostrando um técnico que pensa pequeno para o Vasco. só lembrando o seguinte, vamos recapitular o histórico recente do Barbieri. Ano passado, caiu na Copa do Brasil, na Libertadores, no dia 31 de maio, com o Bragantino. De lá para cá, só jogou o Brasileirão com o Bragantino. Terminou 14º Uhum, Campeonato Brasileiro.
Gente, e agora pega o Vasco, que está eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado no Campeonato Carioca pelo Flamengo, mas aí tudo bem, é o Flamengo, né? Agora, eliminado na Copa do Brasil do ABC, tem só o Campeonato Brasileiro e o time não joga. Então, cara, alguma coisa está errada no método do Barbieri treinar. Essa é a verdade. Nada mais que a verdade. Vamos passar para frente aqui. O meu caro Saraiva, a surpresa do Atletiba foi o Curitiba fazer 2 gols, né? Sim. O Coritiba que assustou, né? Assustou o Atlético. A gente tinha Tava aí, ganhando por no 2-1. momento, o Coritiba vencendo, né? Começou abrindo o placar, o Atlético empatou, o Coritiba fez o 2-1 e depois no final o Atlético acabou virando a partida. Mas assim, é aquilo que a gente fala, né? Quando é um clássico, por mais que um time esteja no melhor momento do que o outro, o jogo se torna um confronto mais equilibrado, né? E esse Atletiba aí não foi diferente. Foi um confronto equilibrado, em que a gente teve essa virada aí no final do Atlético. O Atlético, na minha opinião, muito superior do que o time atual do Curitiba, mas um confronto equilibrado, né? Quando a gente olha o resultado, vê que foi sim um confronto equilibrado. Lembrando que o Atlético virou nos acréscimos, né? Tava perdendo de 2-1, virou nos acréscimos, o que mostra que a defesa do Curitiba é uma mãe Joana, né? É uma mãe Joana. Apesar de ter um zagueiro como treinador, a defesa do Curitiba é muito ruim. Aliás, o time do Curitiba é muito ruim. Não sei nem como conseguiu fazer 2 gols no Atlético Paranaense aqui na Arena da Baixada. Pois, pois é, e, enfim, nosso Atlético Paranaense do Paulo Turra, né, ganhou aí o clássico contra o Curitiba. O Atlético está anos-luz acima do Curitiba e de qualquer time do Paraná, né? Sim. Muito bem, vamos passar aqui mais. Tem mais confrontos. Vamos falar. Opa! Charles, Hum, seu assunto preferido, Mano Menezes. Perdeu o É terceiro isso, jogo hein? seguido por 2-0. E eu não sei como É, que a diretoria do Inter já não mandou embora. sim, agora ele tá fazendo hora extra. Ô, Literalmente, Giovanni, só. mas quando você olha aí os times gaúchos, a gente já falou isso aqui umas 80 vezes, nenhum dos dois mostrou nada até agora na temporada. Uhum. Não é nada mesmo. Principalmente o Inter. O E, Grêmio ainda mostrou uma coisinha, mas o Inter, negação, sim, negação, sim. negação. E o Hulk no outro lado E, deu um show, né? Apesar de não ter feito gol, mas ele jogou uhum. pra caramba, deu assistência, fez tudo, tudo. O Atlético Mineiro com o Hulk é um, sem o Hulk é outro. Cuidado, hein, Sarai? Sim. É igual É, o Corinthians com o Renato, a gente falou também, Corinthians com Renato Augusto sem Renato Augusto é outra coisa também. Apesar que não pode, né, gerar toda essa dependência em cima só de um jogador, né? Ainda mais no caso do Corinthians, que o Renato Augusto tá tendo esse problema de contusões e a idade já tá batendo na porta, né? O Hulk vem aí, Sarai. Problemas, quarta-feira, Quarta-feira. né? Quarta-feira o problemas. Hulk vem aí. Vejo problemas. Pois É é. isso aí, mas E o Inter também tem Copa do Brasil, quarta-feira contra o América Mineiro. Acho que o América é um jogo parelho ali, hein? sim, Pois um é. confronto de duas equipes que estão em baixa. Sara, vamos falar de São Paulo. São Paulo, eu não sei o que que é mais doido, se é a arbitragem brasileira ou se é o São Paulo. O time tava ganhando de 3-0 e no intervalo ele troca 5. 3-1. 3-1. No intervalo ele troca 5, toma o segundo gol do Bahia e ainda quase toma um empate. Não dá para entender, né, Giovanni? Você tem a opção de pegar e resolver o jogo e dar uma oportunidade do seu rival voltar para a partida, né? Não dá para entender, né? Pois é. São Paulo A trocou. arbitragem realmente não tá indo, não foi bem nessa rodada, mas o técnico do Flamengo aí já não foi bem desde quando chegou, né? Exatamente. Técnico do Flamengo. Vai ser interessante amanhã o confronto de Diniz e São Paulo, hein? Vai ser bem interessante. Vai ser. Eu aposto num 3-3 aí tranquilamente. Agora, a Hum, arbitragem expulsar 2 do Bahia ajudou também, né, Charles? nossa, que é isso, hein? Prim- ah,
é que lá, é que principalmente aquela segunda expulsão foi algo algo quase que escandaloso, assim, é, pô, e isso aí mostra o quão despreparado tá. Aliás, nem é algo tão surpreendente para se pensar que esse era o árbitro que apitou Fortaleza e São Paulo, que arranjou aquelas Putz, duas expulsões lá. E aí na, o e aí na São outra Paulo tem uma rodada, sorte com a arbitragem brasileira. uhum, pra Ainda bem você, que tá empatando. sim, sim, mas é para você ver, ele faz uma arbitragem ruim no jogo Fortaleza contra São Paulo e de repente eles dão outro jogo para ele, da Série A para É, apitar logo em é, seguida. E é aí um o que prêmio, né? acontece? Ele É um erra de prêmio. novo. É um prêmio. Opa! É um prêmio. E agora é o seguinte, a Sim, defesa do sim. Bahia tem que tomar cuidado, né? Que tomou 3 gols do Santos quarta-feira, tomou 3 do Flamengo agora. Então, assim, a defesa tem que se preocupar. E lembrando que o Bahia também tem Copa do Brasil, quarta-feira contra o Santos, né? Na Sim. Vila Belmiro. Vamos ver. Acho que a gente já fechou todos os jogos aqui, né? Uhum. Já fechamos todos os jogos aqui. Então vamos para a classificação. Botafogo segue líder, 15 pontos. Palmeiras 14, Fluminense 13, Cruzeiro 12. Ainda muito no início ainda, apesar de já ter ido 20% do campeonato, né? Atlético Paranaense 12, Atlético Mineiro 10, o Santos 10, ó. Surpreende o Santos aqui, hein? Sim. Fortaleza oitavo com 10, Flamengo 9. Nono, São Paulo 19º, aliás, 10º com 9, o Grêmio 11º com 8, o Inter 7, fecharia aqui a Sul-Americana, né? Zona do Limbo, Bragantino, Bahia, Goiás e Vasco. E zona do rebaixamento, Corinthians, Cuiabá, Curitiba e América Mineiro. Corinthians 5 pontos. Te agrada ver o Corinthians aqui, Charles? Pai, não é algo que desagrada os olhos, não, hein? Você falou bem. E o Saraiva? Te agrada ver o Corinthians aqui? É uma situação momentânea. Tem que concordar. Tem que concordar. Muito bem. Próxima rodada só no fim de semana, né? Infelizmente. Porque tem Copa do Brasil no meio da semana. Bahia e Goiás. Depende do que rolar na Copa do Brasil. Vou de Bahia, Uhum. Giovanni. Acho que o Bahia. Bahia ganha também. Goiás é o time que aperta pros times preto e branco. Só. Atlético. Bragantino e Atlético Paranaense. Atlético Atlético. Paranaense. São Paulo e Vasco da Gama. São Paulo. São São Paulo. Paulo, São Paulo. São Giovanni. Paulo. São, São Paulo. Aê! Eu gosto de vocês. Vai, vai fazer o Barbieri ser demitido. Ah, tô, tô querendo isso. Quer dizer, não tô querendo, não. Curitiba e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, né? Atlético, né? Se É bem que o Atlético tem Atlético. um jogo importante na Libertadores depois, então pode ser que poupe alguém aqui, viu? Mesmo Mas o assim, Curitiba, Atlético. É, Curitiba fora. América e Fortaleza. 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 Fortaleza vai bem. Agora o grande clássico. Botafogo e Fluminense. Confronto ali Fluminense ganha o clássico. valendo a liderança. Lembrando que o Botafogo Fluminense ganhou no ganha. Campeonato Carioca, quando eles se enfrentaram lá. É, Fluminense. Santos e Palmeiras. É clássico, né? Eu vou apostar no empate nesse jogo. 2-1 pro Santos. Isso, então, O para Palmeiras tem que equilibrar, eu perder vou uma hora, apostar no gente. Palmeiras. O Palmeiras tem que perder uma hora. Isso, E para deixa pro ano finalizar, que vem. haha, pô, isso aqui tinha que ter o Vitor Pereira aqui, pô. Nossa, Eu queria ouvir o Vitor Se fosse o Pereira nesse Vitor jogo Pereira, aqui. eu apostaria no Corinthians, Giovanni. Pois é. Agora, Flamengo de São Paulo contra o Corinthians e Luxemburgo, ex-Flamengo. Flamengo é favorito. eu, Charles, eu queria que empatasse, mas o Flamengo vai ganhar. eu queria ouvir a opinião da sogra do Vitor Pereira. Seria interessantíssimo. E para terminar, para finalizar, o Grenal. Nossa, 0-0. Ah, 0-0, 0-0. com todo mundo será dormindo na zero. arquibancada. Com todo mundo o quê? Dormindo na arquibancada. É.
E, por fim, Cruzeiro e Cuiabá, na segunda-feira, 8 da Cruzeiro noite, deve no ganhar esse Mineirão. jogo e encostar na ponta, viu? Cruzeiro vai ganhar, hein? Cruzeiro vai ganhar. Então, pelas nossas contas aqui, o Palmeiras assume a liderança no fim de semana, né? Junto com o Fluminense. E Cruzeiro pula para frente também. Muito bem, então é isso, gente. Terminando aqui o programa 69 do nosso CV Connect Sports. Voltamos sexta-feira, hein? Sexta-feira a gente volta para falar aí da rodada da Copa do Brasil, primeiro jogo das oitavas de final, também dos finalistas da Champions e da Liga Europa. É isso. Tá certo? Muito obrigado, meu caro Thiago Saraiva. Muito obrigado, Charles. E ó, você que está aí do outro lado, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comente, tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente tá lá, só colocar CV Connect, podcast inteligente. É isso, tá certo? Obrigado a vocês e até mais. Falou, Charles. Falou, Saraiva. Até uma próxima. Falou aí.